Programa Atitude Saudável. Oferecimento: Clínica Milene Borges, Luviedes, ODV Comunicação, SB Produções e Eventos, Suppler Nutrition. Fala pessoal, está no ar o Atitude Saudável aqui na CBTV. Hoje o programa é especialmente importante para você, papai, mamãe, avó. Vamos falar sobre visão e fala na infância. O que observar em casa e quando deve procurar ajuda. Você já reparou se o bebê balbucia? Reparou se limita sons? Ou então o contrário, se regrediu, parou de falar papai e mamãe? E os olhos, hein? Será que os dois estão enxergando igual? Já viu aquela manchinha branca na foto ou notou o famoso olho torto? Esses detalhes fazem toda a diferença no desenvolvimento da criança. Então, para isso, nesse programa vamos receber a fonoaudióloga Adriana Araújo para explicar como a linguagem nasce no cérebro, quais sinais de alerta observar e como estimular em casa com estratégias simples e divertidas. Recebo também a doutora Natalícia Girão, oftalmologista infantil, para lembrar a importância do teste do olhinho, do acompanhamento até os 6 anos de idade e dos cuidados com as telas nesta fase. É isso mesmo. Fica comigo até o fim, porque tem dica prática, roteiro de cuidados e aqueles lembretes que evitam correrias e frustrações lá na frente. E já marca a família naquele grupo do WhatsApp e chama para assistir com a gente. Uma vida saudável começa com uma atitude. Qual é a sua, hein? Eu volto já já, depois do intervalo. O mundo evolui e a forma de comunicar também. A comunicação muda, a cidade muda. Agora vivemos uma nova fase. A primeira empresa outdoor do estado. Outdoors, painéis digitais, Buzz Door, painéis indoor e muito mais. Todas as mídias, um só propósito. Tudo de OOH em um só lugar. Estamos de volta e agora vamos falar desse tema que é extremamente importante, a fala e a comunicação da criança. Por isso estou com ela, a doutora Adriana Araújo, ela que tem uma trajetória incrível, tanto na educação, na fonoaudiologia e na inclusão. Adriana, seja muito bem-vinda. E para começar, você pode nos explicar um pouco por que a fala e a linguagem são tão importantes para o desenvolvimento das crianças e como os pais podem identificar sinais de alerta desde cedo? Olá, Paulo. Bem, é muito importante a linguagem na comunicação humana, porque quando nós estamos nos comunicando desde pequeno, inicia-se pelo cérebro. E a linguagem, ela é exatamente voltada à comunicação humana toda pelo cérebro. Então, é lá onde a gente identifica as primeiras falhas na comunicação do ser humano como um todo, principalmente na primeira infância, com o bebê que não faz os balbucios, os sons, ou ele começa a falar papai, mamãe, alguns sons de balbucio, mas retrocede. Então, são características que a gente começa a perceber voltado à construção desta comunicação, voltada ao pensamento, a agir, a resposta, como também a parte motora, que é a fala. Sim. Então, a fala ela é importante porque nessa parte motora, os movimentos de língua, a abertura da boca, tudo isso também relacionado à respiração, o som que sai, ele sai pelos pulmões e é necessário que a criança ela tenha uma força diafragmática para poder soprar. Então, nesses movimentos de sopro, de fala, de som, é que a gente começa a identificar que aquela criança ela não tem essa potência respiratória para as pronúncias, as primeiras pronúncias dos balbucios. É importante que os pais percebam isso. Será que ela sabe soprar? Será que ela tem movimento de língua? Muitas crianças, por causa dos hábitos deletérios, como chupar o dedo,
o bico, a mamadeira, que baixa muito a língua, e essa língua, ela tende a ter dificuldade de elevar-se, e alguns sons para fala precisa de elevação de língua, como o lá, o rá, e outros sons como o t, o d, que são sons que são importantes na fluência da fala. Então, quando a criança está com essa dificuldade, é muito importante se perceber dificuldade de linguagem, de planejamento para falar, para entender, para repetir o que o pai e a mãe fazem com sons, como também observar a movimentação de língua, de lábios e também respiração. E quando os pais percebem alguns desses sinais que a gente está conversando aqui, qual deve ser o próximo passo? Esperar ou procurar uma ajuda profissional imediatamente? Imediatamente se procura os médicos. Por exemplo, não procurar só o pediatra, mas se você está percebendo, o pediatra desde pequenininho não percebeu a troca de fala, o mutismo, a dificuldade de falar em determinados lugares, a timidez, não imita o som do au-au, o cachorro, o gato, o miau, ele não consegue fazer essas imitações, e o pediatra não indicou a busca do fonoaudiólogo, busque o neuropediatra. O neuropediatra, ele é o profissional, ou o foniatra, que é o profissional da pediatria, que é especialista em linguagem. Até vocês que gostam muito de procurar pela internet, procurem médicos foniatras, que eles vão dar orientações corretas, indicando o fonoaudiólogo logo de imediato, e não fazendo os pais perderem tempo buscando um médico ali, outro médico ali, ou até profissionais que não vão ajudar a criança. Vão aos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, eles estudam técnica e têm a ciência ao seu favor, além da metodologia toda científica, toda comprovada, para que a gente possa atuar diretamente na causa. Aproveitando aqui, você já falou muito em procurar a questão do profissional, mas você pode nos dar algumas dicas para os pais, para as mães, avós, os responsáveis que estão em casa, possam estimular a fala e a comunicação das crianças em casa mesmo, de uma maneira assim mais simples e de repente até divertida? Primeira coisa, não falar por ele, não fazer por ele, e dar tempo, mas não esse tempo aí do que o Paulo comentou, mas dar tempo para esperar a criança identificar o motivo da comunicação. Ela precisa ter o tempo e ver no rosto do pai, da mãe, que são as primeiras pessoas ali que ensinam para que ela possa imitar, ela vê que os pais têm aquela expectativa e que vão dar um reforço para aquilo. Os reforçadores hoje são muito importantes, os reforçadores sociais. Então, quando a criança ela quer pedir a água, ela quer pedir o brinquedo, quando ela joga o brinquedo e vê que o pai vai lá e pega, ela joga novamente, tem uma fase muito legal da criança que ela faz isso, ela espera um resultado. Então, dá o tempo para a orientação, não fazer por ela, pedir à criança para ir lá buscar. Muitas vezes eu trabalho com a comunicação alternativa aumentativa, e a CAA, que é a comunicação alternativa aumentativa, a CAA, ela nos dá pictogramas, figuras que tem o sentido real daquilo que está querendo comunicar. Então, por exemplo, espera, tem uma pessoa, um pictograma, uma figura com um relógio e a pessoa segurando assim. Então, eu geralmente utilizo figuras, espera, para, não, sim, além da verbalização, usar figuras, e isso hoje nós sabemos que quem tem crianças com o transtorno do espectro autista, é muito importante você ter muitas pistas visuais, auditivas,
para que ele possa se basear. O que são essas pistas? São esses pictogramas, essas imagens que explicam o que você está falando, que é o não, o sim. Hoje a gente vê os emojis, né, que já dão as expressões faciais, é como um emoji, só que baseado na CAA. Então eu indico muito as pessoas não só falar bem, pronunciar bem as palavras, mas também ensinar os sons, postura de língua, ver como é que você fala. Todas as vogais, elas são com a língua baixa, e as consoantes, os sons das consoantes, muitas delas elevam, como o t, a língua sobe, fica aqui atrás do dente, o d. Não é isso? Uhum. Então, você identificar isso em você, será que você está falando com a língua baixa direto e falando assim, a criança não vê? Então, são posturas assim que você pode ajudar a sua criança que tem a tendência a um atraso de linguagem. Não deixe o tempo dizer, com o tempo, o pai dela também demorou, o tio, o avô demorou. Olha, nós estamos em outra época, aquela época era outra, dava tempo realmente para a criança falar, e hoje não. Nós temos aí as redes sociais que estão alimentando a parte visual, e a parte visual ela está interligada com a área de linguagem, está alimentando neurônios responsáveis por isso, e a gente precisa tirar as telas dessas crianças. Então, uma das prioridades é, não as telas. É importante voltar-se a comunicar diretamente no olhar, diretamente na fala daquela criança. Essa aí já é uma ótima pauta para um próximo programa, essa questão do relacionamento das crianças e as telas, que trabalharia não só a questão da fala, mas também a questão visual, também a saúde visual, mas fica por uma outra pauta, um outro programa. Adriana, suas orientações são maravilhosas, eu tenho certeza que a mãezinha, o responsável que está acompanhando, vai agregar muito para eles. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E fica esse recado aí para quem está em casa: observar, conversar, brincar e estimular a sua criança a comunicação desde cedo. Eu vou um rápido intervalo, mas volto já com mais assuntos. Você já imaginou um suplemento feito sob medida para quem passou por uma cirurgia bariátrica? Algo que atende o que o seu corpo realmente precisa para ser funcional e saudável? Essa é a Supler. Nós sabemos, a cirurgia foi só o começo. Repor os nutrientes, manter a sua energia e garantir sua saúde funcional são desafios que muitos enfrentam. E é aí que a Supler entra. Depois de 11 anos ouvindo pacientes bariátricos, entendendo suas dores e necessidades, criamos uma solução pensada exclusivamente para você. Porque a Supler é diferente. Alta absorção, fórmulas desenvolvidas para funcionar mesmo após as mudanças no seu sistema digestivo. Vitaminas e minerais na medida certa. Nada mais, nada menos. Só o que você precisa para se sentir bem. Aprovado por especialistas e por quem já vive essa nova fase de vida. E tudo isso com um único objetivo: te ajudar a viver com mais saúde, energia e disposição. Porque a Supler não é sobre o que você perdeu, mas sobre o que você vai ganhar: qualidade de vida, equilíbrio e bem-estar. Escolha a Supler e veja como a suplementação certa pode transformar a sua rotina. Saiba onde assistir a CBTV, seu canal multiplataforma. Na Smart TV Roku, busque por CBTV. Sintonize os canais 14 na Unique TV Play, 192 na Infini e 68 na Mubi TV. Através dos streamings Box Brasil, Apple TV, Fire TV, Google TV, ITV, CXTV e Amazon. Pelas redes sociais, Connect Wave. Através dos sites da CBTV Play e Diário Tocantinense. Ou baixando nossos aplicativos disponíveis para Android e iOS. Estamos de volta com o programa Atitude Saudável e agora estou com ela, a doutora Natalícia Girão, oftalmologista. Doutora, muita gente só lembra de levar a criança no oftalmologista quando já está com dor de cabeça ou de repente tirando notas baixas. Mas quais são os sinais visuais que os pais podem identificar antes disso? Para vocês, pais, a mais importante informação que a gente tem que guardar é que a criança, independente de ter qualquer sinal, precisa ser vista pelo oftalmologista. A criança, assim que nasce, precisa entender que os dois olhos
enxergam do mesmo jeito. Porque enquanto ela cresce, a visão vai se desenvolvendo. Sim. E se houver um dos olhos que enxergue menos do que o outro, o cérebro inteligente, ele vai desenvolver aquele olho que enxerga bem. E o outro olho ele vai esquecer. Sim. Por isso, até o 6º ano de vida, é imprescindível que a criança aprenda a enxergar com os 2 olhos. Porque é essa fase onde há as maiores transformações cerebrais e, por isso, o desenvolvimento da visão. Assim que nasce, a criança tem que vir ao oftalmologista. A partir de 1 ano, 2 anos e assim sucessivamente até o 6º ano de vida. Ou assim que nasce, a doutora fala, tipo, com menos de 6 meses. Recém-nascido? Recém-nascido precisa fazer o teste do olhinho. É uma lei que protege as crianças, o teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho, que diagnostica e trata precocemente doenças que bloqueiam a imagem, como catarata congênita, como persistência do vítreo hiperplásico, como glaucoma congênito, doenças que foram transmitidas na gestação, como sífilis, CMV, toxoplasmose. Todas essas doenças são diagnosticadas através do exame do teste do olhinho, não necessariamente o diagnóstico, mas pelo menos o diagnóstico presuntivo, que aí vai vir ao oftalmo e assim o oftalmo vai fazer o do correto diagnóstico e o tratamento. Para isso, os pais têm que estar atentos a trazer as crianças. Claro, se houver já um sintoma, já é uma questão urgente, tem que trazer rápido. Mas independente de sintomas, a gente precisa trazer nossas crianças ao médico. Doutor, tem um paciente da senhora, ele já veio aqui, já foi identificado já tarde a redução, né, em uma das visões, né? Num caso como o dele, se ele tivesse ido cedo, como deve ser, provavelmente não teria um problema como tem hoje, né? Com certeza. Existem várias causas de ambliopia, que é exatamente o problema do Samuel. Dentre as causas, uma delas é a anisometropia. O que é isso? É a diferença de grau entre um olho e o outro. Então, se a criança tiver o acesso ao uso do tampão e ao uso do óculos, ela vai com que desenvolver a visão que é mais preguiçosa e vai crescer com os 2 olhos enxergando bem. Como não teve acesso até o 6º ano de vida, houve essa consequência, que é a perda da visão de um dos olhos, que nessa idade adulta, atualmente, ela é irreversível mesmo. O famoso olho torto ou estrabismo, ele sempre precisa de uma cirurgia? O estrabismo, ele tem várias causas, não é? Dentre as causas que a gente tem notado com frequência no consultório, é a causa devido ao uso da visão de perto. Você e eu, todos nós, quando estamos focando a imagem próxima, os 2 olhos, eles seguem uma lei que é da convergência natural. Então, nós precisamos aproximar. Quando esses 2 músculos que estão focando a imagem, eles ficam durante muito tempo fazendo aquela mesma, digamos, informação de ver de perto, o músculo ele vai ficar contraído e depois existe uma síndrome, uma convergência permanente. E às vezes a gente tem até que operar esse paciente, porque ele está induzida pelo uso muito da visão de perto, o estrabismo convergente por consequência disso. Nós estamos aqui no mês de setembro. 19 de setembro, é bom lembrar que é o dia que o governo federal instituiu para o diagnóstico e prevenção precoce do diagnóstico do retinoblastoma. Olha. Então, nós vamos ter também no Rio Mar uma ação social dia 13 desse mês, exatamente de conscientização das famílias, vai ter lá um stand distribuindo cartilhas, informativos, para que as famílias possam ficar alertas aos sinais e sintomas do retinoblastoma. O retinoblastoma é um tumor maligno. Eu já ia perguntar o que é, porque quem não entende precisa saber. O retinoblastoma é um tumor maligno, comum em crianças da idade de 0 a 5 anos, que é uma doença, digamos assim, se diagnosticada rápido, cedo, ela pode ter um tratamento como quimioterapia intraarterial ou até mesmo uma quimioterapia venosa para que a gente tenha um controle daquela doença. Mas, como o diagnóstico nem sempre é feito de maneira precoce, a maioria dos pacientes é feito de maneira tardia, então a gente tem que alertar a
população. Se você vir uma manchinha branca dentro do olho da criança, no reflexo da fotografia, urgente você precisa ir ao oftalmologista. Sim. Se você notou que a criança, por esse motivo de perto, pode ter o estrabismo, mas também o estrabismo pode acontecer em consequência desse olho não estar enxergando. Então, esse olho ele fica mais torto, desviado como estrabismo, pode ser um sinal indireto do retinoblastoma também. E aqui, a criança mesmo, ela determina, eu estou enxergando desse olho ou desse eu não estou. Então, é uma doença grave que a gente tem consequências, inclusive, na vida dessa criança. Sim. Então, precisamos do diagnóstico rápido, precoce, e essa família tem que estar vindo para que a gente possa fazer os exames e o diagnóstico, o tratamento e instituir tudo que tem que ser feito o mais rapidamente possível. Doutora, eu sempre estou aqui na clínica e a gente conversa muito, fala sobre a questão das telas para as crianças, que a temática principal do programa hoje é para as mãezinhas, para as titias, para ficar alerta com relação à saúde ocular das crianças. E uma das questões é que hoje, né, nos dias de hoje, estão muito pregadas no celular, no tablet, ou às vezes até muito próximo da televisão. Dê algumas orientações e dicas para as mãezinhas, para quem está nos acompanhando, por favor. Pois é, a questão de estar diante do celular e das telas da maneira geral é importante principalmente para o desenvolvimento neurológico também da criança. Hoje a gente tem que entender que há fases da criança que desenvolve o tato, que desenvolve a motricidade, tem fases da criança que desenvolve a questão das formas. Então, para crianças menores, a gente não deveria dar acesso ao celular. Então, pelo menos até o 6º ano de vida, a criança não devia ter acesso ao celular. Sim. Isso é uma questão, digamos assim, de primícia. Sim. Contudo, como a gente vê no consultório, algumas consequências disso. Não é? Porque a gente vê hoje em dia crianças bem mais jovens, às vezes eu vejo no meu consultório hoje, eu vejo assim, a maioria das crianças que hoje estavam na recepção, em tempos passados, era raro eu precisar passar um óculos para uma criança. Hoje não. Hoje é mais de 50% a necessidade das crianças usarem óculos para miopia mais cedo, crianças com 5, 6, às vezes até menos. Por quê? Porque estão aproximando muito, né, das telas. E isso vai fazer com que o foco dessa retina vá crescendo para o diâmetro antero-posterior desse olho. É até uma questão de saúde pública. A gente está conscientizando que a criança ela precisa desse foco. A nós adultos também. A cada 30, 60 minutos que a gente tiver numa tela, a gente tem que focar um objeto à distância por 60 segundos e piscar pelo menos 60 vezes. Então, assim, por quê? Porque tem outras consequências. A gente hoje precisa das telas, né? Ela facilita muito as nossas vidas, mas nós precisamos mais do que nunca proteger as nossas crianças. E através dessa atitude saudável, de botar a criança outdoor, brincar com Legos, ou vamos dizer assim, produtos de brinquedos de encaixe, sentar no chão, ter atitude de criança mesmo, é cada vez mais importante para a gente desenvolver as nossas crianças de maneira saudável. Doutora, e para encerrar, o que a senhora gostaria que todos os pais entendessem sobre a visão infantil? A visão infantil. A visão infantil, apesar de ser um olhinho bem pequenininho, ali está um universo de imensas transformações. Então, a gente, como oftalmologista, a gente está aqui para alertar, orientar, cuidar e, principalmente, tratar. Porque nós temos essa função de fazer com que tudo esteja bem para essa criança se desenvolver de uma maneira plena. Então, não deixe de procurar a clínica oftalmológica, vir fazer o exame, fazer todas as avaliações necessárias. Para quê? Para que a criança possa se desenvolver da maneira
plena que ela precisa. Quanto mais cedo ela for tratada, melhor o desenvolvimento dela na escola, desenvolvimento social, né? Tudo. Enxergar bem é um privilégio. A gente precisa ir à busca desse bem-estar para nossas crianças. Obrigado, doutora, por compartilhar informação e conhecimento com a gente. É sempre um prazer estarmos aqui e sempre procure seu médico oftalmologista, sua clínica oftalmológica, para que a gente possa fazer o que nossa função aqui de estar cuidando e estar reparando alguns erros refracionais, algum tipo de dificuldade da criança possa ter durante todo o desenvolvimento. E é isso aí, continue ligadinho aqui no Atitude Saudável, programa Atitude Saudável volta já, depois do intervalo. Isso vai dar um trabalho. Brilux simplifica a sua rotina. Compre Brilux e concorra toda semana a máquinas de lavar e 1 ano de produtos grátis. Prêmio final, um carro zerinho. Agora deixa de blá blá blá, né? Tá limpo é Brilux. Pensou em festa? Pensou nos doces da Dai. Bolos incríveis, feitos com carinho, pensados nos mínimos detalhes, decorados como a sua imaginação mandar. Tudo para deixar o seu evento ainda mais especial. Siga no Instagram, @docesdadai20 e faça sua encomenda. Mas que programa especial, hein? Hoje a gente entendeu que enxergar bem e se comunicar são passos fundamentais no desenvolvimento das nossas crianças. Não é só questão de notas na escola, mas de qualidade de vida, de autonomia e de futuro. A fonoaudióloga Adriana Araújo nos lembrou que cada balbucio, cada tentativa de palavra é um sinal importante e que estimular de forma carinhosa faz toda a diferença. Já a oftalmologista doutora Natalissa Girão reforçou que cuidar da visão desde cedo, com consultas regulares e atenção aos sinais, pode evitar problemas sérios lá na frente. Ficou também um alerta: em vez de tanta tela, o que as crianças precisam é de mais tempo de olho no olho, de conversa, de brincadeira, de correr ao ar livre. Meu agradecimento especial às nossas convidadas pela generosidade em compartilhar conhecimento e a você de casa que acompanhou mais esse episódio. O programa Atitude Saudável vai ao ar toda segunda-feira às 18h30 aqui na CBTV e você pode rever todos os programas anteriores acessando tv.odivulgador.net, que tem tudo no canal do O Divulgador no YouTube. E se você acompanhou o programa até aqui, vai lá e me segue no Instagram, Paulo Divulgador, e sou Atitude Saudável. Aproveita e comenta esse post dizendo: eu assisti hoje no bairro tal ou da cidade tal. Quero conhecer você que nos acompanha. E não esqueça, viu? Uma vida saudável começa com uma atitude. Quero saber, qual é a sua? Até o próximo programa Atitude Saudável.